discurso de ódio estampa uma face perversa em nossa sociedade. A discriminação e a intolerância são ferramentas fundamentais para ataques contra as várias expressões sociais, sendo elas gênero, cor, orientação sexual, opiniões políticas, deficiências físicas, nacionalidade, regionalidade e sotaques, entre outras expressões que nós temos. O discurso de ódio possui em sua essência a inflexibilidade, a intolerância diante das diferenças presentes em nossa sociedade. E não suporta também o antagonismo natural em nossas relações sociais. O que traz, o que faz, o que constrói a base do discurso de ódio são visões reduzidas e simplificadas do modo em que a sociedade deveria se expressar ou deveria ser. Traz consigo também crenças cristalizadas sobre opiniões que nunca são embasadas em fatos, e sim de sentimentos pessoais. Esses sentimentos são derivados muitas vezes de grupos que são ressentidos, criando assim uma verdade própria e absoluta que subtrai a possibilidade de diálogo e entendimento e coloca em seu lugar movimentos que buscam sempre desumanizar o próximo e destruir todas as entidades que eles consideram inimigas, todas as entidades sociais nesse caso. Dentro desse conceito de discurso de ódio, para ilustrar melhor sobre o que nós estamos falando já no começo desse vídeo, podemos recuperar, trazer à memória o massacre do povo judeu durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente sob o governo nazifascista, o governo de Hitler na Alemanha, que iniciou-se ali nos anos 30 até o final da guerra em 45. Estima-se que mais ou menos 6 milhões de judeus morreram com esse ataque, com esse massacre a um público específico, um ataque que fora direcionado pelos fascistas na época. Esses ataques, eles começaram justamente após uma propaganda criminosa do líder nazista Adolf Hitler e seus seguidores ali, dos partidários e etc., que eles começaram a pregar que o povo judeu era imundo, era rato, era semelhantes a rato, poderia trazer doenças para a sociedade, toda a mazela social que a Alemanha vivia, seja pela falta de emprego, pela fome, pelo que eles consideravam um comportamento não muito aceitável por eles, também essa degeneração social, como eles diziam, tudo isso para eles era culpa dos judeus. Buscamos dentro do discurso de ódio desqualificar outras pessoas, outros grupos e principalmente desumanizá-los, para que assim seja possível a adesão da ideia de ódio, para que eu possa eliminar todo aquele grupo, pessoa que for contrário à minha visão de mundo. As redes sociais são um marco na sociedade, onde podemos encontrar uma facilidade muito grande nas interações pessoais, mas infelizmente também encontramos muita disseminação de ódio por contas anônimas e também perfis fakes, onde esses praticantes dessa violência acabam se escondendo no próprio anonimato e também na ideia de proteção que a internet acaba transmitindo para nós, e com isso espalhando muitas mensagens de preconceito e ódio pela internet. De acordo com a plataforma Torabit, em 2017 foram analisadas mais de 200 mil postagens de cunho preconceituoso na internet, e 78% dessas mensagens eram de discurso de ódio explícito, onde havia intenção de ofender gênero, raça, classe social, uma orientação sexual, deficiência, de forma clara e escancarada na internet. Isso demonstra pra gente que as redes sociais são muito importantes para as interações pessoais e facilitou muito para esse processo, mas infelizmente acaba se tornando uma arma digital em meio a uma sociedade reproduzindo discursos de ódio. Alguns de vocês devem estar se perguntando como podemos combater o discurso de ódio. Primeiramente, vou citar as redes sociais, a internet, etc. A internet possui um dispositivo digital chamado algoritmo de busca. Esse algoritmo ele faz um banco de dados, ele cria um banco de dados
onde ele armazena todas as suas preferências a partir de páginas que você acessa. Se você acessa vídeos de violência, vídeos de esporte, vídeos de sexo, vídeos de novelas, etc, e as mais variadas opções de conteúdo da internet, o algoritmo ele faz aquele banco de dados, ele faz como se fosse uma seleção de um quadro de fotos, e toda vez que você acessa a internet, acessa o computador, ele manda para você as sugestões dentro daquilo que ele traçou no seu perfil. E infelizmente o algoritmo de busca apresenta uma face perversa, por mais que ele seja só um dispositivo digital, ele apresenta uma face perversa que, se você visitar alguma coisa sobre violência, um exemplo, vou visitar um vídeo sobre violência policial, a próxima sugestão pode ser uma página que contenha esse conteúdo de ódio, e assim vai acontecendo a disseminação. E como nós podemos combater essa disseminação? Primeiramente, denunciando a página, denunciando o blog, denunciando, o Twitter e qualquer outro meio de comunicação, fazendo sim comentários antagônicos, contra os conteúdos dessa página. Você pode também fazer boletim de ocorrência relacionados aos crimes digitais, denunciando essas práticas. E nós temos também, recentemente, um movimento chamado Sleep Giants. O Sleep Giants é um movimento que faz denúncias contra páginas que disseminam discurso de ódio, entrando em contato com os seus patrocinadores, ou seja, com seus anunciantes. E dentro dessa denúncia, o Sleep Giants mostra para esses anunciantes, para esses patrocinadores, que eles estão investindo dinheiro em uma página que dissemina ódio, dissemina mentira e dissemina outros conteúdos que são danosos para a nossa sociedade. Então, com esse movimento, embora seja precursor, seja primário, com esse movimento o Sleep Giants já conseguiu derrubar algumas páginas ao redor do mundo, incluindo no Brasil, que disseminavam o discurso de ódio. Já no mundo fora das redes sociais, nós temos esse mundo humano, onde as interações sociais, embora tenham sido mudadas por causa das redes sociais, nós temos as interações sociais que necessitam de educação. E no sentido do discurso de ódio, nós precisamos efetivar uma educação, seja na escola, seja no meio social, a partir de conversas, diálogos e debates sobre o discurso de ódio e o seu dano para a sociedade. Nós devemos sim nos educar as crianças e mostrar principalmente que não existe problema nas diferenças. Então nós devemos sempre propagar na educação que as diferenças são naturais e que ninguém deve ser odiado pelo que é. Você não deve ser odiado pelo que você é e você não deve odiar pelo que o outro seja. Agora, para finalizar esse vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre o paradoxo da tolerância, que é um conceito de um filósofo que é chamado Karl Popper. E ele fala sobre qual que é a diferença, qual que é o limite entre você dar a sua opinião e você preferir um discurso de ódio. E aí, para conseguir explicar esse conceito melhor, a gente vai trocar a palavra tolerância por liberdade. Porque liberdade é um direito de todo mundo, mas ela não deve ser usada para proferir um discurso de ódio contra uma pessoa, contra um grupo ou contra qualquer outra minoria. É verdade que todos nós já temos um conceito, uma opinião formada sobre um movimento, sobre uma outra cultura, e por mais que a gente tenha liberdade de expressão, a gente não pode deixar com que essa liberdade de expressão cause preconceito e violência contra outros grupos, outras minorias. Porque o que acaba acontecendo quando o discurso de ódio ganha um espaço aberto no nosso cotidiano é que essa barbárie acaba sendo naturalizada. E aí os indivíduos que são os inimigos acabam sendo desumanizados a partir de estereótipos que são taxativos, preconceituosos e excludentes. Para o Karl Popper, qualquer movimento que pregue preconceito, intolerância e discurso de ódio deveria ser proibido por lei. Caso contrário, na ausência de um controle mais restritivo sobre esses intolerantes, os violentos estariam livres para escravizar os mais fracos, os tolerantes, e aí a tolerância em si morreria na sociedade. Uma frase muito conhecida dele é: tolera-se apenas aqueles que estejam dispostos a responder com tolerância. Então é importante a gente frisar, discurso de ódio não é opinião. Opinião é uma conclusão pessoal feita acerca de uma outra pessoa, algum outro grupo, diferente de preconceito. O preconceito é fomentado socialmente a partir de situações de dominação de um grupo sobre o outro e acaba incitando a violência.
além de ser considerado um crime aqui no Brasil. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que ele tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre como funciona o discurso de ódio e como que a gente vive ele aqui no nosso país. Obrigada por terem assistido. Sinto o sofrimento de milhões de seres, e mesmo assim, quando ergo os olhos para o céu, penso que um dia tudo isto voltará a ser bom, que a crueldade chegará ao seu fim e que o mundo virá a conhecer de novo a ordem, a paz, a tranquilidade. Sábado, 15 de julho de 1944. Diário de Anne Frank.